Quero terminar, Sr. Deputado. A proposta de lei foi aprovada. Vamos ver. Existe um consenso largado sobre isso. Faz favor. As consequências do espaço desta nossa Assembleia, chamada Passos Perdidos. Seja toda a gente bem-vinda ao Passos Perdidos, uma visita aos corredores do poder onde se descortina o trabalho dos representantes. Passos Perdidos é um programa do Fumaça em parceria com o portal Hemiciclo, um espaço que visa aproximar os cidadãos da democracia e de uma das suas mais importantes instituições, a Assembleia da República. Todos os meses atravessamos a sala dos Passos Perdidos, o corredor mais visto do Parlamento, onde se cruzam políticos, assessores e jornalistas para questionar as decisões de deputadas e deputados. A nossa convidada de hoje é Rubina Berardo, economista, 35 anos, deputada do Partido Social Democrata, foi eleita pelo Círculo da Madeira em 2015. É desde fevereiro deste ano vice-presidente do grupo parlamentar do PSD. É natural do Funchal e, além da nacionalidade portuguesa, tem também nacionalidade alemã. É licenciada em Economia e Ciência Política pela Universidade East Anglia, no Reino Unido, pós-graduada em Guerra da Informação e Inteligência Competitiva pela Academia Militar Portuguesa e mestre em Política Europeia pela London School of Economics, também no Reino Unido. É membro da Comissão de Assuntos Europeus e, desde janeiro de 2017, juntamente com a deputada Carla Tavares, do PS, relatora permanente da Assembleia da República para o Brexit. Bem-vinda. Muito obrigada. Temos esperança de ver uma Europa onde pessoas de todos os países pensam na Europa como a sua terra nativa e que, aonde quer que vão neste vasto continente, sintam verdadeiramente que, onde quer que estejam, estão em casa. Esta frase foi dita por Winston Churchill a 9 de maio de 1948 em Amsterdão. Esta frase de Churchill é fiel à posição do Reino Unido ao longo da história em relação a uma União Europeia? Bem, antes de mais, antes de responder à sua primeira pergunta, queria agradecer o convite de estar cá convosco e dar-vos também as boas-vindas também aqui à direção do grupo parlamentar do PSD. É com agrado que também se vê o dinamismo que tanto o Hemiciclo como também o projeto Fumaça também têm dado o seu cunho também a dar uma voz mais jovem também à vida política e à interpretação também da vida política em Portugal, que é algo muito importante. Relativamente ao tema que nos traz aqui esta conversa sobre a questão do Reino Unido, convém sempre recordar que o Reino Unido sempre foi um pouco o parceiro difícil, o awkward partner na União Europeia. Apesar de essas citações que referiu também de Churchill também no início da sua pergunta. Mas realmente tem havido sempre uma relação difícil também com o resto da Europa. Aliás, quando nós olhamos agora, muitas vezes nos debates, e também já antes do próprio Brexit, os ingleses gostam sempre de dizer you Europeans, não é? Quase como se não fossem europeus, não é? Isso, às vezes há essa dicotomia também interna no próprio país. Mas também era um parceiro também importante por causa dessas às vezes, dificuldades que também trazia ao processo de integração europeia. Usou aí um tempo verbal de referir-se ao passado e eu queria referir que antes das eleições gerais de 2015 no Reino Unido, David Cameron, então primeiro-ministro britânico e líder do Partido Conservador, prometeu que no caso de vitória conservadora seria feito um referendo à permanência do Reino Unido na União Europeia. As eleições de 2015 ditaram então uma maioria absoluta conservadora e o referendo ficou então agendado para o dia 23 de junho de 2016. Porquê é que este referendo aconteceu sequer? Porquê é que David Cameron fez sequer esta promessa de um referendo? É por causa daquilo que estava a dizer, do Reino Unido sempre ter sido um parceiro meio estranho e, portanto, sentiram necessidade de sair? Porquê é que isto aconteceu? Isso é uma grande pergunta que todos os pró-europeus, pró-integracionistas se colocam desde o dia do próprio referendo. Considera-se pró-europeia? Sim, convictamente pró-europeia. Aliás, até tendo dupla cidadania, seria um pouco difícil não ser pró-europeia e pró-integracionista. Portanto, nesse sentido, e também tendo em conta também a história do nosso continente e daquilo que a gente precisa também para o futuro e para também conseguir dar a volta aos desafios que nós temos conjuntos. Mas relativamente ao acontecimento, digamos assim, do Brexit, eu acho que e do referendo, durante demasiado tempo houve uma ilusão em relação a uma certa parte da população, neste caso do Reino Unido, mas este fenómeno existe noutros países e nenhum país é imune a essa às vezes,
ignorar certas necessidades da população por parte da comunidade política e passou-se do pressuposto que estaria tudo bem e que isto, no fim do dia, um referendo iria passar para os Remainers e que essa seria a decisão mais sensata por parte do eleitorado. Mas o que mostrou foi precisamente o contrário. Foi precisamente o contrário no sentido de não ter havido uma resposta para essas pessoas que encontraram na União Europeia, encontraram no projeto europeu um bode expiatório para outros problemas decorrentes da globalização. Já lá iremos. O Leave acabaria então por vencer o referendo com 52% dos votos e a 29 de março do ano seguinte a atual primeira-ministra britânica, Theresa May, iniciava o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, ativando o artigo 50 do Tratado de Lisboa. Iniciava-se então um período de 2 anos para o Reino Unido negociar os moldes da sua saída da União. Eu queria também referir que até 2009 o Partido Conservador Britânico fazia parte do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu, sendo que depois saiu e fundou a Aliança dos Conservadores e Reformistas na Europa. O PSD manteve-se nesta família política, portanto até 2009 fazia parte da mesma família política que o Partido Conservador. Em que é que a direita portuguesa se revê nas políticas da direita britânica? Neste assunto, se calhar não tanto, não sei, deixo aberto. Não, relativamente à questão concreta do Brexit, evidentemente respeitamos a decisão democraticamente válida do eleitorado britânico e é uma decisão do eleitorado e do cidadão britânico que respeitamos. Evidentemente, tendo em conta até a grande proximidade entre os nossos dois países, evidentemente teríamos gostado talvez de um outro resultado, mas respeitamos evidentemente o resultado democrático do próprio referendo. Relativamente à participação dos conservadores também dentro do próprio PPE, portanto isso foi depois uma decisão de 2009, como referiu, de sair. Evidentemente isto não é como questões de casamento para a vida, não é também a parte das famílias políticas europeias. Certo. E quando olhamos, por exemplo, até para o panorama que nós temos no próximo ano, ainda muitas outras coisas também poderão acontecer. Mas certamente que há eixos comuns entre a direita britânica e a direita portuguesa, mas está-me a dizer que o Brexit não é um desses eixos comuns? Portanto, qual é que é a posição do Partido Social Democrata em relação ao Brexit? É isso que eu acabei de dizer, que respeitamos o resultado eleitoral, queremos uma solução e um acordo que se consiga chegar a um acordo que seja benéfico para ambas as partes, mas evidentemente que se o resultado tivesse sido outro e de manter um país também com uma profunda tradição liberal transatlântica e também, portanto, dentro destas categorias, é naturalmente uma perda também para o próprio projeto europeu. Portanto, isso não podemos fechar os olhos a essa perda, tendo em conta também as características do nosso país, virado também para o Atlântico e perdendo aqui também um parceiro importante que era o Reino Unido, dentro do contexto também da União Europeia, mas certamente haverá novas constelações a se formar. Eu estou mais preocupado com as razões que possam ter levado os ingleses a votar como votaram no referendo do que propriamente com a saída do Reino Unido da União Europeia. Esta frase foi dita por Rui Rio a 29 de junho de 2016, à margem de um encontro da JSD. Antes de mais, quais é que são para si as razões que levaram à saída do Reino Unido da União Europeia? Eu acho que há uma imagem que eu acho que funciona bem para explicar parte do fenómeno. Mas antes de explicar essa imagem, eu acho que também há muito político que, através de medidas e propostas populistas, acaba por iludir, através de criar este bicho-papão da União Europeia, o bicho-papão de Bruxelas, para afastar responsabilidades nacionais em muitas matérias. Mas relativamente ao comportamento do eleitor, do cidadão, face a esta matéria da saída do Reino Unido da União Europeia, julgo que é um pouco como quando vamos a conduzir. Existe sempre o ângulo morto no retrovisor e
quando olhamos para o retrovisor, achamos bem, não está nada lá atrás, está tudo bem, continuamos a conduzir e às vezes acontecem acidentes porque, afinal de contas, poderá estar algo no ângulo morto. E também na política é assim, eu acho que durante muitas décadas o carro da integração europeia continuou sempre para a frente e também os políticos nacionais, e em termos de matérias nacionais, olhar para a frente, em termos de processo de evolução civilizacional constante, omitindo certas preocupações para aqueles que não estão completamente visíveis nesse retrovisor. E eu acho que foi isso que aconteceu e é o maná de qualquer populista é encontrar uma franja da população onde consegue encontrar votos para capitalizar com falsas promessas. E isso é algo que acontece em França, acontece na Alemanha também, quando olhamos para a questão da AfD. Também, e agora o cenário extremamente preocupante também que está a acontecer na Alemanha do Leste, é utilizar estes bodes expiatórios como a justificação para arregimentar votos. Portanto, é essas as justificações por baixo, acho eu, dos motores que levou a essa expressão eleitoral no referendo em 2016. E concordo com a afirmação de Rui Rio, ou seja, Rui Rio diz aqui que está mais preocupado com as razões que levaram à saída do que propriamente com a saída. Concorda com isto? Temos que olhar para o Brexit não só pela consequência direta da saída e as consequências jurídicas, as consequências económicas, as consequências para as pessoas, não é? Não esquecer as comunidades, seja continentais europeias que vivem no Reino Unido, como britânicos que residem no continente europeu, no resto do continente europeu, mas também temos que olhar para o próprio Brexit também como um aviso também à democracia, que é o que é que acontece quando não prestamos demasiada atenção suficiente às necessidades daqueles que são efetivamente os esquecidos da globalização. É isso que depois é explorado pelos populistas, que estava a referir há bocado. É isso. E Portugal também não está imune a isto. Portanto, quando olhamos, por exemplo, nos Estados Unidos, há a questão do Rust Belt e também os esquecidos que depois tiveram a sua expressão eleitoral, depois também nas últimas presidenciais americanas, ou então também como no leste alemão, também aqueles que se sentem esquecidos por Berlim, quando os dados económicos não são esses, mas isso é tema para outra conversa. Mas também, em Portugal, também temos partes do nosso país que estão esquecidos também pela elite política. E vemos as consequências dessa omissão e também de um excessivo centralismo também no próprio Estado português. Portanto, também acaba por levar ao esquecimento de uma parte da população. E isso é preocupante e devemos dar a devida atenção e incorporar os medos, os anseios, mesmo quando, em termos do conteúdo em si, talvez possamos não concordar, mas temos que incorporar e temos que ter esse debate. E então, sobre a Europa, ainda mais. É uma coisa que em Portugal também ainda não existe em nível suficiente, que é o próprio debate sobre a Europa. Portanto, até dentro dos próprios órgãos de comunicação social habituais, é raro ver um debate de estilo prós e contras sobre temáticas verdadeiramente de política europeia. Portanto, isso é uma pena, porque acho que já temos o tempo suficiente já dentro do projeto europeu. Falta de debate acerca da Europa que levou ao Brexit, neste caso no Reino Unido? Um certo sequestro do debate europeu. Eu fiz, quando esteve no Reino Unido, eu fiz um estágio com uma organização que era Britain in Europe, que fazia, imagina, a loucura das loucuras, que era fazer campanha pelo euro no Reino Unido, nas zonas mais rurais possíveis, e realmente havia muita má informação também sobre o que é o projeto europeu para muitas pessoas
depois o projeto europeu limitava-se ao tamanho dos pepinos e das bananas, e depois, infelizmente, ao longo do tempo foram introduzindo por parte de populistas também o discurso anti-imigração como grande... Quero ir aí, exatamente aí agora. Num cartaz de campanha do LIVRE para o referendo lia-se: mais de 1.800.000 imigrantes ilegais entraram na União Europeia no último ano. A Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira admite um número surpreendente de cidadãos da União Europeia que se juntaram ao Estado Islâmico estão a voltar para a União disfarçados de refugiados. Já Nigel Farage, figura de proa da campanha do Leave, em entrevista ao The Guardian a 20 de maio de 2016 dizia: nenhuma positividade, nenhuma. Não há ninguém a dizer a União Europeia é fantástica, adoramos esta bandeira, caminhar para uma união política total é fantástico. Porque eles sabem que o público britânico não quer ouvir isso. Portanto, eles não podem dizer nada de bom acerca da relação do Reino Unido com a União. Só têm o argumento de que se sairmos vai ser um desastre. Como é que estes argumentos feitos pela campanha do Leave ganharam e não foi possível desconstruir esta mensagem? A campanha do Remain, por outro lado, não tinha mesmo uma mensagem positiva? O que é que falhou aqui? Em certa parte, acho que a campanha do Remain criou também aquele fator medo, queria despoltar esse fator medo junto da população. E é claro que isso pode mobilizar para um certo tipo de projeto político, mas para um projeto político de integração europeia isso não mobiliza para essa situação. Depois, eu acho que também um grande problema também foi da própria estrutura também de campanha e a falta de adesão por parte dos políticos ativos, muitos dos quais eram tímidos Remainers, e isso depois também dificultou depois também a passagem da mensagem concreta também ao cidadão. Por exemplo, quando olharmos, por exemplo, País de Gales. País de Gales recebe, em termos de apoios comunitários pela PAC, valores mesmo consideráveis para apoiar a agricultura, e agora vêm-se abraços com a ausência desse apoio. O País de Gales, esse que votou maioritariamente, isto falando apenas da região do País de Gales, votou maioritariamente pelo Leave. Exatamente. Portanto, há aquela questão da legitimidade que decorre, digamos, do papel da lei e de alguma eventual figura constitucional, e depois também há a legitimidade democrática que vem de baixo, que vem da parte do objeto que esse projeto político cria. E aí, em termos do projeto europeu, nós temos a questão dos fundos comunitários, temos a parte concreta, real, que a população consegue sentir no dia-a-dia, mas por alguma razão do outro lado, para sair da União Europeia, conseguiram capitalizar muito mais o fator do medo no sentido do outro. E não conseguiram capitalizar isso muito mais precisamente por aquilo que Nigel Farage dizia neste certo, porque não se ter visto ninguém do lado do Remain a fazer uma campanha positiva para uma sociedade aberta. Como é que não foi mesmo possível desconstruir? Como é que não se abordou esta postura anti-imigrante da campanha do Leave com sucesso? Foi por falta de abordagem? Foi estratégia errada? O que é que se passou? Bem, assim, Nigel Farage também é uma figura também muito sui generis, que acaba por também ter uma atuação política completamente contrassenso. Por um lado, está dentro do sistema através do Parlamento Europeu, está dentro do sistema e valida através da sua presença, valida também, de certa forma, o Parlamento Europeu. E, entre parênteses, até é casado com uma cidadã que não é inglesa, portanto até é alemã. Portanto, há toda aqui ou por exemplo, a maneira também até como havia aquele famoso autocarro em relação ao NHS também, das poupanças que poderiam vir para investir depois no sistema de saúde britânico. Portanto, toda essa construção é tudo uma narrativa de teatro, de ilusões que são vendidas. E não se conseguiu desconstruir. E mesmo assim não se conseguiu destruir. E isto é
que é o grande aviso democrático do Brexit para todos nós. E é por causa disso que nós temos que acompanhar, não só em termos programáticos sobre o que é que poderá vir em termos de acordo ou no pior cenário possível sem acordo, as consequências para as nossas comunidades, as consequências para as nossas empresas, mas também temos que olhar também qual é que é a consequência, qual é que é a chamada de atenção que é feita para a nossa democracia também em Portugal. O Reino Unido é hoje um contribuinte líquido para o orçamento comunitário. Tendo em conta a sua saída da União, a proposta de orçamento da Comissão Europeia para os anos de 2021 a 2027 prevê uma redução da despesa que implica cortes no atual volume de fundos comunitários destinados a Portugal. Como é que a ausência do contributo do Reino Unido para o orçamento afeta as capacidades financeiras das instituições europeias? É claro que isso é um dos grandes desafios agora em torno do próximo quadro financeiro plurianual, e sabemos das eventuais consequências também para o nosso país, que necessita realmente da parte, seja dos fundos estruturais, seja para o apoio também à agricultura nacional, que acabam por sofrer esses cortes, e como consequência também direta, mas não só, mas também como consequência direta da questão da saída do Reino Unido da União Europeia. A criação de impostos europeus seria uma forma, por exemplo, de compensar as contribuições britânicas que vamos deixar de ter? Bem, eu acho que há que ter alguma cautela na utilização dessa expressão de impostos europeus. Até vemos também em Portugal até quem usa e abusa dessa expressão para atacar a integração a nível fiscal, e o que é lamentável. Mas a União Europeia em si não pode criar um imposto. Não tem capacidade para fazer isso. Isso será sempre uma competência dos Estados-membros. O que pode haver, o que deve haver e o que existe já em vários campos fiscais é uma maior harmonização e também a criação de novos sistemas. O que é o IVA? Também é uma criação também da própria projeto europeu, também de haver essa seria favorável harmonização. à criação desses mecanismos? O que nós temos que aumentar são as receitas próprias da União Europeia. Por exemplo, das multas, por exemplo, que são atribuídas às multinacionais, em vez de serem distribuídas por Estados-membros, essas receitas que a Comissão depois recebe, em vez de ser distribuída assim aos Estados-membros, que isso seja revertido para um orçamento comunitário, por exemplo, que faz todo o sentido. Existem várias propostas em termos de aumentar as receitas próprias, a parte também das transações financeiras, também de haver essa harmonização também, de ter depois uma parte para o próprio orçamento, para o bolo comunitário, seria muito importante para a União Europeia também, e para o próprio projeto puramente integracionista da União Europeia também ter pés mais sólidos e menos de barro, dependentes de vontades de Estados-membros e das suas vontades que podem balançar para impulsos populistas. Desempenha atualmente a função de relatora para o Brexit da Assembleia da República. O que é que isto implica? Quais é que são as suas funções enquanto relatora? Bem, a Comissão de Assuntos Europeus tem relatores permanentes para algumas áreas diferentes, o que implica é um acompanhamento mais próximo dentro do próprio dossiê do próprio Brexit, de fazermos as nossas propostas de quem é que chamamos para o Parlamento para receber um ponto de situação atual sobre as negociações. Já tivemos Michel Barnier também cá no Parlamento, por exemplo, que foi uma audição muito, muito útil. Já tivemos várias vezes também a própria embaixadora do Reino Unido, Kirsty Hayes, que agora já deixou de desempenhar funções em Lisboa. Mas certamente que a Embaixada continuará a colaborar também com o Parlamento Português para nos dar também a perspectiva também por parte do Foreign Office também sobre a matéria das negociações, e portanto temos feito estas audições sempre também maioritariamente. Observa, portanto, as negociações de sim, porque forma... na Constituição o que diz que o Parlamento acompanha o processo de construção da União Europeia, portanto acompanha, mas isto também não pode ser só colocar, portanto,
está com o Governo, a determinação em termos de política externa, também em matéria europeia. Mas o Parlamento não pode ser só caixa de ressonância, não pode ser só essa questão tão literalmente traduzida da Constituição, onde acaba por estar quase como na mailing list do Governo para os press release quando fala sobre a política europeia. Portanto, temos que envolver o Parlamento e também incorporar também o posicionamento do Parlamento, as sugestões do Parlamento. A Assembleia da República tem, portanto, uma visão para as negociações para o Brexit? É fundamental, uma questão essencial é que as negociações por parte da União Europeia sejam feitas a uma só voz, para não haver o erro que nós vemos às vezes do outro lado da mesa das negociações, de haver um posicionamento por parte do Reino Unido, várias vozes, inclusivamente este verão também com todas as demissões. Portanto, é muito importante que, pelo menos da parte da União Europeia, se fale a uma só voz na matéria das negociações, mas evidentemente que também terá que incorporar também as preocupações, os enfoques de cada Estado-membro também. Nem todos os Estados, por exemplo, os Estados Bálticos, talvez não tenham tantos cidadãos britânicos a viver nos países bálticos como nós, se bem que também tem uma grande comunidade dos bálticos a viver no Reino Unido, e aí partilharão certamente connosco as nossas preocupações que nós temos com os da nossa comunidade portuguesa que reside no Reino Unido. Portanto, nós vamos fazendo este acompanhamento, mas também queremos também ter uma voz mais ativa na matéria do Brexit. E há consenso acerca do que é que essa voz deve dizer, a voz da Assembleia da República? Há consenso dentro da Assembleia da República? Há um consenso, por exemplo, eu diria que numa matéria existe um consenso, que é a nossa comunidade, de haver um respeito pela garantia dos direitos dos trabalhadores portugueses, das suas famílias, dos estudantes portugueses que estão no Reino Unido, que existe uma garantia na base da reciprocidade, também face aos cidadãos britânicos que residem no nosso país. E eu diria que aí, até tendo em conta as audições que temos tido, tem havido algum consenso entre todos os partidos com representação na Comissão de Assuntos Europeus. Evidentemente, para outras matérias não haverá tanto esse consenso, que também convém recordar que o próprio governo é suportado por dois partidos com posições mais difíceis e mais extremas relativamente à própria União Europeia e ao euro. Portanto, isso também terá consequências também na maneira como vem a questão do Brexit. Mas gostaria de sublinhar onde há consenso. E acho que há consenso na parte das nossas comunidades. E isso acho que é importante também sublinhar. Falou em reciprocidade. A 5 de dezembro de 2016 saía no The Times uma notícia que citava Margarida Marques, então secretária de Estado para os Assuntos Europeus e hoje deputado do PS, dizendo: os cidadãos britânicos vão ter em Portugal exatamente os mesmos direitos em Portugal que as pessoas portuguesas que vivem no Reino Unido, portanto, corroborando isso. E são estes os termos que o Estado português deve tentar obter nas negociações, certo? Sim, tem que ser com base nessa reciprocidade, certo. Não é? Porque o mais fundamental nisto são as pessoas. E temos hoje cerca de 500 mil portugueses a viver no Reino Unido, segundo as estimativas do Consulado-Geral de Portugal. Como é que se salvaguardam então os direitos destes 500 mil portugueses que vivem no Reino Unido? A nossa comunidade no Reino Unido, evidentemente, desde o referendo, que está a viver com alguma incerteza face ao futuro da vida que tem construído no Reino Unido. E isso, por exemplo, em termos de direitos de segurança social, em direitos de pensão, em várias matérias de direitos laborais, terá que ser assegurado. Por isso é que um não acordo teria consequências graves também para a nossa comunidade também no Reino Unido, e por isso é que é muito importante também, da nossa perspectiva mais micro em relação dentro deste grande dossiê que é o Brexit, é muito importante que realmente o Governo, através da sua voz junto da União Europeia, acautele realmente esta preocupação que partilhamos. E como é que a Assembleia da República pode ajudar efetivamente a assegurar os direitos dos portugueses no Reino Unido, nomeadamente o direito à iniciativa privada, o direito de voto nas eleições locais, o direito ao acesso às prestações sociais e o direito, por exemplo, também ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde? O que é que a Assembleia da República pode fazer para ajudar a assegurar isto?
Não, a Assembleia da República, sempre que tem a possibilidade de transmitir aos deputados, para não institucionalizar demasiado, mas os deputados devem ter sempre a necessidade também de transmitir isto a quem de direito, quem nos procura também cá, porque isto não é só um circuito numa direção de nós querermos ouvir, também há quem venha cá querer dar a sua perspectiva também. E, por exemplo, existem também várias audiências no âmbito da Comissão também de Assuntos Europeus, onde há comitivas ministeriais, técnicos, que vêm para Portugal também para perceber a perspectiva portuguesa. Eles fazem um roadshow pela União Europeia toda e também vêm a Portugal e também vêm falar com os deputados. E aí é muito importante realmente que falemos a uma só voz nesta questão que referiu agora concretamente relativamente aos direitos dos trabalhadores, das famílias também, porque isto depois também tem consequências também por causa da questão de regrupamentos também familiares e também os estudantes. Convém não esquecer também que temos muitos estudantes nossos a residir no Reino Unido, também o próprio Erasmus, o futuro do Erasmus e como é que será possível também manter o Reino Unido e as suas universidades também dentro desse projeto, tal como... O que é que o PSD propõe fazer em relação, por exemplo, a isso? Aí, digo novamente, a União Europeia tem que falar a uma só voz e não a 27 vozes parlamentares diferentes, de parlamentos nacionais diferentes. E isto são preocupações que nós transmitimos, por exemplo, a Michel Barnier, quando cá esteve também na Assembleia da República, e, evidentemente, um outro mecanismo que se poderá concretizar, por exemplo, no futuro próximo, seria também a elaboração também no relatório com a perspectiva e os pontos essenciais considerados pela própria Comissão de Assuntos Europeus, mas isso seria algo que está em processo de andamento. E em relação aos cidadãos britânicos a viver em Portugal, que são de certa forma ao reverso da medalha, tem havido alguma preocupação por parte da Assembleia? Já, por exemplo, eu já reuni também com associações da comunidade expat britânica, por exemplo, no Algarve, que têm transmitido as suas preocupações, também na Madeira, também onde também há muitos britânicos, cidadãos britânicos, e é claro que depois a questão torna-se real e concreta no nível mais básico humano que tem a ver com as suas crianças. Por exemplo, nós pensamos sempre na comunidade britânica a residir em Portugal, como a questão do reformado que vem cá por causa do bom tempo e do bom país que nós temos e acolhedor. Mas também existem jovens famílias de ingleses que também vêm para cá e depois, de repente agora, com este contexto, por exemplo, procuram agora uma maneira de ver, será que para ter nacionalidade portuguesa também para os próprios filhos, porque não a requereram e não a pediram quando as crianças nasceram, não é? Porque nessa altura não era considerado algo relevante, não é? Dentro do contexto das suas escolhas e da sua pertença também à União Europeia, bastava uma nacionalidade. E nota-se já alguma preocupação também por parte deste grupo social também. Em 2016, ano do referendo, Portugal tinha um volume de exportações de 7.500 milhões de euros para o Reino Unido e um volume de importações de 3.300 milhões de euros. O saldo da balança comercial portuguesa de bens com o Reino Unido era de cerca de 1.600 milhões de euros e em serviços era aproximadamente 2.500 milhões de euros, o que totalizava um saldo positivo de mais de 4.100 milhões de euros. Este saldo significa que a balança comercial com o Reino Unido era, à altura, a segunda com maior superávit para as contas portuguesas. De referir também que o Reino Unido foi também, em 2016, o quinto país de origem de investimento direto de estrangeiros em Portugal. Com o Brexit, com a saída do Reino Unido, um novo acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido terá eventualmente de ser negociado. Como é que Portugal vai ser afetado pelo que sair desse acordo? Isso é uma excelente pergunta. Como é que será afetado Portugal? Qual é que serão as consequências para a economia portuguesa? Uma questão que, por exemplo, a parte da negociação britânica, porque é que antes de fazer um referendo não havia já um esboço da possibilidade do que é que poderia acontecer pós-referendo, se fosse o que aconteceu
para sair da União Europeia. Não havia nenhum cenário concreto económico, por exemplo, para além da questão jurídica e dessas dificuldades, mas para as próprias consequências, claro, não havia um plano elaborado antes do referendo, mas mesmo assim seguiu-se em frente. E em Portugal parece que seguimos a mesma lógica, que é, não há um estudo económico que diga concretamente quais são as consequências para os diferentes setores económicos. E não competia à R estudar também isso? Como? Não competia também à Assembleia da República estudar isso? Compete ao Governo da República de organizar da mesma maneira, que também tem uma estrutura de missão chamada Portugal In. Não é o Parlamento português que tem uma estrutura de missão Portugal In sobre as consequências económicas. Mas a Assembleia da República também poderia estudar o assunto. Mas a Assembleia da República, em termos para ter o pessoal, nós temos a OTAU, certamente, poderia ser um dos mecanismos, mas compete ao Governo também de apresentar esse estudo. O Parlamento, aliás, houve uma resolução do PSD também que foi aprovada, com votos favoráveis de todos os partidos, exceto do PS, que se absteve, a recomendar ao Governo para realizar precisamente esse estudo económico urgente, e isto já foi no ano passado, portanto já estamos aqui em setembro e estamos aqui já quase à beira do próprio Brexit e ainda não sabemos quais são as consequências para as nossas empresas e só através do conhecimento dos diferentes cenários possíveis, seja em termos do que é que poderá acontecer do Brexit, seja em termos das reações das próprias áreas económicas diferentes, só com esse conhecimento é que as próprias empresas poderão preparar atempadamente já para esses cenários diferentes. Se não sabemos quais são os cenários e quais são o que é que poderá acontecer, é um salto no escuro. Alguma estimativa em relação ao emprego? O Brexit vai tirar emprego aos portugueses? O Brexit certamente, tudo depende também do modelo que acontecerá depois da data do Brexit, não é? Se há um acordo, se há, de repente, cai tudo no escuro ou não. Por isso, isto são condições extremamente difíceis para trabalhar este dossiê concreto político, porque realmente é a primeira vez que acontece uma situação destas. E nós, eu acho que quando nós olhamos, por exemplo, para uma construção de Lego, por exemplo. Eu, quando fiz o meu mestrado em política europeia, tinha assim a ideia mental que era a integração europeia era como um conjunto de Legos, vamos construindo uma montanha, assim com as construções, com os blocozinhos do Lego, temos o Schengen, vamos acrescentando mais blocos, mas vai sempre para cima, isto vai sempre para cima. E de repente o que é que acontece? Consegue-se suspender Schengen, consegue-se sair da União Europeia como o Reino Unido quer. Portanto, esta reversibilidade também do próprio processo de integração também implica que nós temos que ter um melhor conhecimento também sobre os cenários possíveis, mesmo estes cenários que ninguém deseja e certamente a comunidade económica, o mundo empresarial português também não deseja. E é claro, de certa forma, a relação cultural entre os dois países, tenho a certeza que não sofrerá com o Brexit, porque já existia antes da União Europeia e certamente continuará a existir. Agora, os mecanismos para fomentar ou para travar as ligações comerciais é que certamente sofrerão consequências graves. Há atualmente cerca de 700 voos entre Portugal e o Reino Unido. Via 5 aeroportos portugueses para 25 aeroportos britânicos. Em 2017, cerca de metade dos voos que aterraram no aeroporto de Faro eram provenientes do Reino Unido. Parece-lhe concebível um acordo que contemple livre circulação de bens com o Reino Unido sem livre circulação de pessoas? Isso, aliás, fala da questão dos aeroportos e depois também há consequências, também há consequência para o Single Sky também, que também tem as suas consequências e isso também é uma grande dor de cabeça também para quem está nas mesas de negociação. Realmente para a parte
daquilo que Portugal tanto investe, que é a parte do turismo, pensar que não haverá consequências do próprio Brexit para Portugal seria, no mínimo, naivo. Portanto, isto certamente também terá as suas consequências, também na parte do turismo, na parte da circulação também de pessoas. E parece inconcebível um acordo que não contempla livre circulação? Livre circulação de pessoas? De pessoas. Ou seja, um acordo que contempla livre circulação de bens, mas não contempla livre circulação de pessoas, é aceitável? Isso é o grande problema que Theresa May tem em convencer dentro do seu próprio governo, e que levou à demissão também do ministro e do secretário de Estado também para a questão do Brexit. Portanto, isso... como é que nós conseguimos... Sim, mas estou-lhe a perguntar a sua opinião pessoal, não só em relação a Theresa May. Parece-lhe que isto é aceitável? Se isto é aceitável, eu acho que é muito difícil de concretizar essa questão. Aliás, quando nós olhamos para como outros países têm as suas relações com a União Europeia, por exemplo, até aquilo que Theresa May agora aponta mais, que é a questão do modelo norueguês, existe aí também uma circulação também de bens e de pessoas. Portanto, isso aí é difícil de destrinçar as liberdades fundamentais que nós temos na União Europeia, mas a União Europeia também não pode ser um buffet à la carte aqui para certos Estados-membros ou ex-Estados-membros, e é muito importante também que isso não surja depois como um efeito dominó ou até um efeito de atração para outros Estados-membros. Portanto, nós temos também que manter alguma lealdade também a esse princípio basilar que nós temos na União Europeia. Pieter Omtzigt, o deputado relator para o Brexit no Parlamento neerlandês, confirmou recentemente ao jornal The Independent que estaria em curso a contratação de 1.000 oficiais aduaneiros para os portos de Roterdão e Amsterdão. O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, tweetou em julho que o seu governo deliberou contratar 700 novos agentes aduaneiros para os portos e aeroportos e 300 novos funcionários para inspeções agrárias e pecuárias, estando também previstos investimentos na estrutura física dos portos de Dublin e Rosselaar. Segundo avançou a agência Reuters, a 27 de agosto, o primeiro-ministro francês Édouard Philippe solicitou aos restantes membros do governo planos de contingência para um cenário de no deal. Em declarações à Bloomberg, na semana passada, o ministro das Finanças dinamarquês anunciou a criação de uma dotação extraordinária de 710 milhões de euros no Orçamento de Estado para 2019 para lidar com a eventual ausência de acordo no dia da saída do Reino Unido da União Europeia. O que é que o Governo e a Assembleia da República em Portugal estão a fazer para lidar com o cenário de no deal? É fundamental haver planos de contingência, e eu volto a dizer, só temos planos de contingência se nós sabemos quais são os cenários que nós temos pela frente e quais são as consequências que tem para a nossa economia e também na questão da União Aduaneira, concretamente para a parte comercial, e não só. Nós precisamos também de um outro plano de contingência. E como vemos, há vários países que já estão Tomás, a preparar isto. Nós precisamos, Tomás, de um plano de contingência para a nossa comunidade. Isso é fundamental, haver um plano de contingência para a nossa comunidade também, para, no caso de repente, chegar à data e não haver um acordo, que exista um plano de contingência para a nossa população que está no Reino Unido. Portanto, isso é muito importante, e isso cabe ao Governo da República de acionar. E isso é uma questão que também temos dentro do âmbito da Comissão dos Assuntos Europeus, já repetidamente sublinhado em diferentes audições e requerimentos. Portanto, isso faz parte daquilo que o Parlamento, dentro do contexto parlamentar e daquilo que o Governo também contribui para o debate sobre a Europa, aquilo que o Parlamento tem feito e a Comissão de Assuntos Europeus nesse sentido. Mas diria que estamos mais atrasados do que outros claro países europeus? Claro que estamos muito atrasados. Claro que estamos muito atrasados. Aliás, quando vemos e ouvimos, por exemplo, quem está do lado do Reino Unido, da enorme preocupação também nos portos, de imagens dantescas que têm pela frente, porque recordam-se de como é que era há 40 anos atrás, e agora, com o aumento do fluxo e a maior dependência do Reino Unido, até em termos de bens, de agrícolas, etc., por parte do continente europeu, dizem que aquilo vai ficar completamente entupido, a própria entrada física para o Reino Unido, porque não há, do lado do Reino Unido, sequer
esse aumento tão claro de dotações para esses cenários terríveis. E do lado português também não vemos onde é que estão os planos de contingência. Não vemos ou como é que, portanto, existe uma estrutura de missão Portugal-IN que eu louvo o fator de contributo à participação cívica por parte de quem integra essa comissão executiva e que estão a dar de si voluntariamente para essa estrutura de missão para tornar Portugal atrativo também ao investimento estrangeiro decorrente do Brexit. E isso é algo positivo existir, mas temos que ir além disso. Temos que ir além disso também para cimentar as próprias empresas portuguesas também nas suas trocas e transações comerciais com o Reino Unido. E isso nós não vemos que seja a ser conseguido por parte do Governo. Não há nenhuma responsabilidade da Assembleia da República em relação a isso. É exclusivamente função do Governo. Não, o que eu disse, a Constituição diz que nós acompanhamos o que é que acontece em termos de negociações europeias, em termos de política de construção do projeto europeu. É um acompanhamento. Isto é um modelo que Portugal escolheu para o acompanhamento político das temáticas europeias. Se me perguntar pessoalmente se eu acho que isto é o melhor modelo, acho que não. Existem outros Estados-membros onde, por exemplo, a Comissão de Assuntos Europeus tem um papel mais interventivo dentro do processo legislativo. Até porque, se olharmos, também é mais difícil fazermos iniciativas legislativas dentro do âmbito dos assuntos europeus do que noutras áreas. E, por exemplo, o Bundestag, a Comissão de Assuntos Europeus no Bundestag, tem um papel muito mais preponderante do que... O Bundestag é o Parlamento Alemão, que se referir. Certo. Peço desculpa. Nós não temos que fazer um copy-paste de nenhum outro Parlamento, e isto é um processo orgânico que deve decorrer. Mas se nós queremos mais debate sobre política europeia, que seja algo que vá além de audiências e audições, também temos que dar esse papel importante também à própria Comissão de Assuntos Europeus nos momentos decisivos. E não é, por exemplo, como em casos como a cooperação estruturada permanente no âmbito da segurança e defesa, como foi um passo importantíssimo para a União Europeia e para os países que subscreveram, especialmente aqueles que desde o início fizeram parte, do qual Portugal não fez parte, mas o Parlamento foi completamente tido à margem dessas negociações, e isso não é a maneira de tratar um Parlamento. Em entrevista ao Irish Independent, Joachim Pfeiffer, deputado alemão pela CDU, de Angela Merkel, referiu que no caso de o Reino Unido e a União Europeia não chegarem a um acordo para o Brexit, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte teriam, e passo a citar, a fronteira mais vincada da Europa. Tem razão o seu congénero alemão? É muito preocupante, precisamente, aliás, existe de um eventual acordo 20% que ainda falta afinar entre as duas partes da mesa de negociação. E é claro que a Irlanda é um dos grandes dossiês em aberto e que poderá ser realmente digamos, uma terra finita, não é? Em termos da própria negociação. E tem a ver com essa própria imagem de uma eventual da questão de como é que será gerido a própria fronteira e o relacionamento entre a Irlanda, o norte da Irlanda e a Grã-Bretanha. Portanto, esse é um dos grandes problemas que existem em cima da mesa, onde também não há consenso dentro do próprio governo britânico. Estimativas de 2012 apontavam para a presença de cerca de 4 mil cidadãos portugueses a viver na Irlanda do Norte. Como é que ficaria a sua situação? E também convém sublinhar também que a União Europeia presta, o projeto integracionista tem um papel importantíssimo na própria manutenção da paz também, que é importante também referir isto, portanto, não só relativamente às pessoas que vivem
hoje a nossa comunidade, mas também para a própria paz na Irlanda do Norte e para os próprios acordos. Aí também a União Europeia também presta um papel relevantíssimo e isso evidentemente também desde o início destas negociações tem sido um dos problemas apontados. Mas como é que a Assembleia da República pode ajudar estes 4 mil cidadãos que vivem, portugueses que vivem na Irlanda do Norte, no caso de um cenário de no deal? O que é que a Assembleia da República pode fazer por eles? É fundamental sempre começar a dialogar com, por exemplo, este conjunto de cidadãos. E isto realmente importante dialogar em primeiro, a saber quais são as suas preocupações e só a partir daí conseguimos realmente depois fazer algo. Com este grupo de 4 mil, não há essa ligação ainda com o Parlamento. Eu gostaria de acreditar que tem com o Governo da República, mas isso terá que perguntar ao Governo e ao Ministério. Na audição que realizou na Assembleia da República no passado dia 24 de maio, Michel Barnier, negociador-chefe designado pelo Parlamento Europeu para o Brexit, frisou que a negociação do Brexit não é secreta, não pode de algum modo ser secreta. Contudo, a 20 de julho de 2017, os deputados do CDS-PP, Pedro Mota Soares, Filipe Ana Coreta Correia, Nuno Magalhães e o então deputado Filipe Lobo Dávila assinaram um requerimento ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para que fosse divulgado o relatório elaborado pelo grupo de trabalho criado pelo Governo e coordenado pelo embaixador João Valera no contexto do cenário pós-Brexit e as suas implicações. A 19 de outubro de 2017, a chefe de gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros respondia aos deputados recusando esta pretensão, alegando que este documento estaria coberto pela Lei de Segredo de Estado, oferecendo todavia a possibilidade deste documento poder ser consultado pelos deputados no Palácio das Necessidades. Concorda com a visão do Ministério dos Negócios Estrangeiros? Eu acho que dentro destas matérias sensíveis de negociações não convém ter ingenuidade a mais, mas também não podemos ser levados completamente com essa história sistemática do Governo sobre a parte sigilosa desses documentos. E recordo que tivemos um caso semelhante dentro do âmbito da cooperação estruturada permanente, onde foi colocado ou disponibilizado a título sigiloso ao Parlamento um documento que outros parlamentos tinham colocado online e, portanto, há aqui também poderá haver de vez em quando um taticismo rápido. Não, uma enorme falta de transparência, isso. A questão de entrar em reading rooms incomoda-me profundamente, a noção de haver reading rooms, aliás, com o próprio TTIP também havia a questão dos reading rooms, acaba por ser um enorme entrave também ao escrutínio parlamentar, porque muitas vezes perguntamos bem de que vale a pena também nós temos o acesso a isto e depois não pode haver uma persecução do trabalho e dos próximos passos de escrutínio parlamentar que implicam necessariamente a parte pública. Mas evidentemente que existem áreas, em termos de defesa, por exemplo, onde se pode ter alguma consideração por essa necessidade de haver sigilo, em termos, por exemplo, de números de armamento, etc. Portanto, isso consigo acompanhar. Agora, eu acho é que o Governo da República utiliza isto como resposta fácil e rápida para depois não integrar o Parlamento. Por exemplo, qual é que é o grande problema, por exemplo, de haver um levantamento exaustivo das principais necessidades que Portugal tem para as negociações. Isso não é... isso parte a partir do conhecimento do nosso país, da nossa sociedade, das nossas relações com o Reino Unido e não tem que entrar em informação sigilosa, por exemplo, sobre a partilha de dados sobre a segurança interna e externa do país. Portanto, não tem que fazer necessariamente isso. Ou pode haver até um sistema misto de partilha de informação, que haja partes que são públicas e que podem depois, evidentemente, ser usados também na própria atividade parlamentar dos partidos, e especialmente dos partidos da oposição, porque isto acontece com os partidos da oposição, não é os partidos que suportam o governo que pedem estas documentações, evidentemente. E haver uma outra parte que seja realmente escudada
em parte, mas evidentemente isso depois também depende do que é que está lá. Agora, incomoda-me evidentemente quando isso é utilizado como resposta fácil para não partilhar e para fugir ao debate político. Por exemplo, nós temos agora também uma outra temática, e não quero fugir aqui do tema do Brexit, mas que tem a ver também com essa escusa, que tem a ver com um eventual acordo bilateral entre Portugal e Alemanha no âmbito da imigração. E isto nasceu do último Conselho Europeu. Espanha já assinou um acordo. A chanceler alemã, devido às constelações internas difíceis dentro da própria coligação alemã, solicitou alguma solidariedade por parte dos outros Estados-membros para haver essa melhor redistribuição da migração secundária. E nós até hoje, nós ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que ia apresentar, que ia haver um acordo, que Portugal iria entrar em acordo bilateral. Até hoje, e outros Estados já estão muito mais avançados nessa matéria, e isso é algo preocupante, porque não tem a ver com uma oposição, neste caso concreto, não tem uma oposição à face de partilhar as responsabilidades em termos de política migratória. Tem a ver com quais são os moldes a que Portugal se pressupõe ajudar nesse fator da solidariedade, e isso aí ainda não obtivemos informação nenhuma. E, aliás, pediram para prorrogar prazos, e isso, portanto, não compreendemos isso, e acho que é preciso também haver integração, também não só europeia, mas também integração parlamentar. Só para recentrar, até porque estamos mesmo a chegar ao fim, o Reino Unido fez 2 referendos sobre a presença na União Europeia, o que todos conhecemos, 2016, e o que já havia sido feito em 1975, ainda no tempo da CEE. Portugal é um dos 5 Estados-membros da União Europeia que nunca fez qualquer referendo sobre questões europeias. Devíamos ter feito alguns no tempo? Eu penso que a população portuguesa é aberta à questão da integração europeia. Mas também não devemos ter medos também da figura de referendos. Tem a haver não cometer os erros de má informação que por vezes acontecem noutros referendos. Mas nós também, o cidadão sabe, quando vota num partido, qual é que é, ou sabe pelo manifesto eleitoral desse partido, qual é que é o posicionamento desse partido face à Europa e ao integracionismo maior ou menor ou inexistente desse partido. Portanto, também vota também nisso. Também não pode haver uma excessiva desresponsabilização do cidadão também no ato eleitoral das legislativas nacionais, por exemplo. Deixa-me dar um exemplo muito concreto disso, já que no manifesto eleitoral do PSD para as eleições de 2005 lia-se: o tratado que aprova a Constituição Europeia para a Europa, assinado em Roma, prevê o aprofundamento do projeto europeu, o reforço do método comunitário, a simplificação dos processos decisórios, a proteção do português no regime linguístico, a valorização do princípio da subsidiariedade e o aumento da participação dos parlamentos nacionais no processo legislativo comunitário. O PPD-PSD tem a profunda convicção de que o tratado é, em simultâneo, uma opção boa para a Europa e para Portugal, e empenhar-se-á por isso na vitória do sim no referendo nacional sobre o assunto. O PSD assumiu que haveria um referendo àquilo que acabou por vir a ser a base para o Tratado de Lisboa, referendo esse que nunca chegou a acontecer. Este referendo, por exemplo, deveria ter sido feito? Isso era o posicionamento claro de um partido face à possibilidade de um referendo. O que o PSD dizia neste manifesto eleitoral, assumia automaticamente que ia haver referendo e, caso houvesse, votaria sim. Mas não se vê aqui nada propriamente em relação à posição de se devia sequer haver este referendo ou não. Não, agora está-me a dar aqui um parágrafo sem ver aqui o restante manifesto e qual é que é o contexto dessa proposta de 2005, como referiu. Agora, eu volto a dizer, o cidadão olha para os manifestos, vê qual é que é o posicionamento e se o cidadão realmente tem um profundo problema com a União Europeia, sabe em quem votar. Se discorda de integração, sabe em quem votar em Portugal e vota nesse partido. Se, ao contrário, como faz uma grande maioria da população e do eleitor português, quando é pró-europeu, vota e sabe onde votar. Portanto, eu acho que isto também, volto a dizer, não se pode entrar numa desresponsabilização também do ato eleitoral em legislativas nacionais, e a Europa faz parte dos manifestos
Não pode ser só mais aquela última página, agora esqueci-me, falta-me aqui acrescentar qualquer coisa sobre a Europa. Não pode ser isso. E os partidos têm que integrar também o seu posicionamento, também têm que debater também qual é o seu posicionamento sobre a Europa, dentro dos próprios partidos, para depois chegar ao eleitor e ao cidadão, e não há necessidade, nesse sentido, de referendos. Estamos mesmo a chegar ao fim. Eu vou insistir, até porque... Segundo o livro Parlamentos na Prática, de Diana Fraga e Maria Teresa Paulo, de 2008, em 1977 a CEE é mencionada em 8 sessões plenárias, em 1978 é mencionada em 2, em 79 é mencionada numa, em 80 é mencionada em 2, em 81 não é mencionada em nenhuma sessão plenária, peço desculpa, em 82 é mencionada numa sessão plenária, em 83 mais uma vez não é mencionada, em 84 é mencionada em 4 sessões plenárias, em 85, no ano da assinatura e ratificação da adesão de Portugal, é mencionada em 7 sessões plenárias. Isto revela alguma falta de debate em relação à Comunidade Económica Europeia na altura. Na altura também tínhamos um país também bastante diferente do país que temos hoje e com necessidades de construção de democráticos. Felizmente já evoluímos algo desde esses tempos mais conturbados. Mas perante esta falta de debate, não seria preciso um referendo? Claro que falta debate, mas também faziam parte, também os programas eleitorais também falavam sobre a Europa, ou não falavam. Isso também é uma menção também própria, ou então geralmente às vezes os partidos depois juntam a União Europeia e NATO nos seus manifestos eleitorais. Agora, se eu acho que Portugal precisa de mais debate europeu, precisa de mais debate europeu, até porque... as consequências, por exemplo, eleitorais nacionais, e não é só falar sobre o princípio da subsidiariedade, não é só falar sobre a política agrícola comum, que é fundamental e é muito importante para o nosso país, mas não é só falar das políticas europeias, também é falar, por exemplo, sobre o que é que está a acontecer na dinâmica interna de um país vizinho, mais ao centro, mais ao norte, porque isso terá consequências claramente para nós. Nós não estamos isolados na Europa, e isso também tem consequências políticas. São fenómenos que depois extravasam também, possivelmente, para o nosso país, e temos que estar atentos, e só fazemos isso através de debate, não é um referendo que resolve isso, tem que ser um debate sistemático, e é muito importante também que as universidades, como muitas universidades já o têm feito, continuem a tomar este papel dianteiro também nesse debate, mas também de alargar também para o resto da sociedade civil, ou por exemplo também como debates como este, do Hemiciclo e da Fumaça, também sobre esta temática, que acho que é muito importante alargar isso. E é uma nota para chegarmos ao final. Este foi mais um episódio do Passos Perdidos, um programa do Fumaça em parceria com o portal Hemiciclo. Obrigado, Rubina Berardo, deputada da PSD. Do Fumaça produziram este episódio Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Pedro Zuzarte, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pinho e eu, Tomás Pereira. Do Hemiciclo contámos com David Crisóstomo e Luís Vargas. A música é do Bernardo Afonso. Ouçam e vejam mais episódios. Vejam este episódio em fumaca.pt ou em hemiciclo.pt. Para ouvirem mais episódios, subscrevam Fumaça no iTunes, SoundCloud, YouTube e também noutras aplicações de podcasts. Estamos também na Comunidade de Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e no Shifter. Até já! Quero terminar, Sr. Deputado. A proposta de lei foi aprovada.